Vamos lá, então. CPI do 8 de janeiro. Teve o Arthur Maia dizendo que não vai convocar o Bolsonaro por conta das joias, que para ele não há vínculo com o recebimento e posterior negociação das joias nos Estados Unidos e aparentemente também num camelódromo de Goiânia, Feira do Rolo, a céu fechado, né? É uma Feira do Rolo coberta, o camelódromo, que não tem relação. Teve essa fala do Arthur Maia, a gente pode ver aqui, e teve também um arranca-rabo entre a Elisiane e o Feliciano. Uma reunião fechada da CPI, que investiga os atos de 8 de janeiro, foi encerrada ontem, isso aconteceu ontem, depois que a relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, e o deputado Marco Feliciano, do PL de São Paulo, bateram boca em razão da possibilidade de quebra do sigilo da deputada Carla Zambelli, que pode ser presa. Ela pode ser presa por vários crimes que vem cometendo nos últimos tempos, mas em especial ela pode pegar uma etapa e perder o mandato e até mesmo os direitos políticos por conta daquela perseguição contra um jornalista negro aqui na região da Paulista, em São Paulo. A troca de farpas continuou nas redes sociais. A sessão da CPI foi cancelada. A discussão foi acalorada. Outros parlamentares tiveram que intervir, segundo relatos de quem participava da reunião. O presidente do colegiado, Arthur Maia, acabou encerrando o encontro, que ocorreu pela manhã. A relatora defendeu que fosse votada a quebra de sigilo de Zambelli, apontada como a responsável por contratar o hacker Walter Delgatti e dar um Nescauzinho para ele e ainda deixar o filho jogar Fortnite com o hacker de Araraquara. Ele teria como missão deslegitimar o processo eleitoral, segundo afirmou em depoimento à comissão na semana passada. Respeite a relatora, porque aqui não é a sua igreja. Essa foi a frase dita a Feliciano pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas, quando o pastor bolsonarista chamou a relatora de injusta. De acordo com congressistas, ele se levantou da cadeira e começou a gritar com Elisiane. Alguns integrantes da CPI citam machismo por parte do pastor, pois alegam ser recorrente esse comportamento contra Elisiane. Na reunião, outros deputados próximos do Bolsonaro, como os congressistas, né, no caso do senador Flávio Bolsonaro e os deputados do PL, saíram em defesa da Zambelli. Após a reunião, Feliciano foi às redes sociais para dizer que questionou um requerimento em específico e que pediu à senadora para ser justa. Abre aspas, Feliciano. Ela ficou em pé, levantou a voz e apontou o dedo para mim. Questionei se fosse um homem fazendo aquilo. Aí ela se alterou ainda mais e partiu para a covardia em atacar minha religião, que por acaso é a mesma dela. E então disse a ela que o pastor fica no púlpito da igreja e que ali estava falando com um parlamentar com mandato, como o dela. No final, seguindo os ensinamentos bíblicos, nos acertamos. E está tudo bem. Elisiane rebateu o colega em outro tweet, afirmando que Feliciano pediu perdão e foi para as redes sociais tripudiar. Ambos integram a Assembleia de Deus, abre aspas, para a Elisiane. O diabo é o pai da mentira, e a verdade liberta. Assuma seus atos e diga a todos que quem partiu para cima de uma mulher foi o Senhor. Leia o provérbio 12:22. O que o incomoda? Deus abomina a hipocrisia, disse Elisiane Gama. Vamos ver o vídeo do Feliciano. Tem um vídeo aqui do Feliciano, só um momento, vou pegando aqui. Tem um vídeo do Feliciano em que ele se configura mesmo, né, a fala considerada machista, ele que é recorrentemente uma pessoa complicada, digamos assim, na CPI e traz takes erradíssimos sobre todos os assuntos. Está aqui o Feliciano comentando a treta com a Elisiane Gama. Mulheres aqui na casa está muito difícil, senhor presidente, porque as mulheres se alteram, deputado Bibo. Elas ficam de pé, gritam, apontam o dedo para a gente. E quando a gente tenta fazer alguma coisa, porque nós somos seres humanos, levantamos a voz também, aí vira tudo contra a gente. A senadora Elisiane Gama não suportou uma fala que eu falei, acabou discutindo, mas como o espírito cristão fala mais alto, eu como pastor fui, nos acertamos, terminamos em paz, pelo menos por enquanto. Foi apenas isso que aconteceu, senhor presidente. Então, que fique aqui bem claro nessa casa, isso geralmente acontece com parlamentares femininos do lado da esquerda. Elas se alteram, elas gritam, elas levantam a voz, apontam o dedo para a gente,
E tem hora que a gente não suporta, de fato, a gente revida. E quando a gente revida, não deveríamos revidar, mas quando a gente se altera, aí começa a dizer, isso é misoginia, isso aqui é uma mulher, isso. Acho que isso tinha que parar aqui na casa, a gente aproveitarmos e todos nos respeitarmos, seria muito melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Aí, né, a fala do Feliciano, mais uma vez se vitimizando, dizendo que não, jamais, misoginia. Ah, não, a gente na verdade está só discutindo. Mas há mesmo, de fato, há uma intenção de interditar o debate quando deputadas falam. Lógico. E você viu o Magno Malti mandando essa, tentando intimidá-la ali. Você acha que ele ia fazer isso com o Alexandre Frota, cara? Você acha que ele ia fazer isso com o Lindenberg e Farias? Não vai, velho. Entendeu? Não vai porque vai complicar. Então eles sabem que eles exploram, sim, a misoginia, eles exploram o fato de estar lidando com uma mulher para bancar o machão. Agora, várias coisas aí, várias camadas, cara. Veja, o cara fala que o pastor fica na igreja, aqui você está falando com o parlamentar. Meu senhor, o senhor fala de Jesus Cristo a cada 3 frases. O senhor não consegue deixar de falar de Jesus Cristo a cada 2 frases que o senhor fala, uma tem Jesus Cristo no meio. Agora você vem meter essa de que, não, aqui você está falando com parlamentar e não com pastor. Você fala como se tivesse procuração de Jesus Cristo no seu nome, para falar de Deus, que Deus e não sei o quê, entendeu? E, cara, hoje a gente vai trazer isso para o debate público, Helder. Primeiro, 2 coisas. Conselho de ética não serve para nada. Nada. Conselho de ética, hoje, é um mero instrumento de censura, de cerceamento de quem desagrada as figuras mais poderosas do Congresso Nacional. Você pode quebrar o decoro que for, cara. Você pode usar peruca, você pode correr para cima do deputado como cachorro doido, que nem fez o Eduardo Bolsonaro. Você pode, cara, usar palavrão, tudo que você quiser. Não vai dar nada. Agora, você desagradou o interesse das figuras mais poderosas do Congresso Nacional, você vai cair no Conselho de Ética e muito provavelmente você vai ser cassado. Tá? Então, primeiro, o Conselho de Ética não serve para absolutamente nada que não seja defender os interesses dos grupos mais poderosos do Congresso Nacional hoje. Em seguida, e aí é um debate bem mais polêmico que eu vou propor aqui, mas a gente precisa considerar no Código de Conduta de Ética dos nossos parlamentares que o Estado é laico. E a gente não pode permitir que essas pessoas continuem se conduzindo de forma parlamentar em nome de Jesus Cristo, Helder. Ou você apresenta sei lá, uma procuração, uma assinatura que Jesus te deu para falar no nome dele, porque assim não dá. A gente não pode continuar permitindo, seja católico, seja evangélico, seja de religião de matriz africana, o que quer que seja. Agora, o que de fato a gente vê é cristão fazendo isso, principalmente neopentecostal, entendeu? Você não vê um deputado parlamentar negro chegar ali e utilizar uma figura de religião de matriz africana para dizer que ele está falando no nome de Jah, no nome de Exu. Você não vê as pessoas fazendo isso, entendeu? Então a gente não pode permitir que essa galera que fala em nome de Deus, em tese, continue fazendo política com nome na palavra do que seria supostamente a palavra de Jesus Cristo. Eu sei que é polêmico o que eu estou propondo aqui, mas a gente vai ter que discutir isso, cara. Em algum momento. Mais cedo ou mais cedo. Entendeu? Porque ao longo das... vou trazer um exemplo aqui, ó. Vou trazer um exemplo que reforça o que você está falando, tá? Tá acontecendo uma coletiva da Frente Parlamentar Evangélica contra a Resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde. O que é isso? Esse documento compila diretrizes apresentadas na Conferência Nacional de Saúde com o intuito de orientar os planos de gestão para a saúde do governo federal e garantir a implementação das demandas populares. Entre os temas abordados está o aborto, que é uma demanda popular. Magno Malta, sempre ele, ao lado de Marco Feliciano, Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro, espalhou uma fake news dizendo que o Lula não sancionou a lei de liberdade religiosa. E existe um vídeo que o nosso camarada Bruno Alencar, aliás, sigam o Bruno Alencar lá no Twitter, @BrunoComunica com K, da sanção da lei, que é de 2003.
Naquela época já se documentava e se registrava tudo em vídeo, Magno Malta. Inclusive, o próprio Magno Malta estava neste vídeo e foi citado pelo Lula. Magno Malta, você anda bebendo demais, a ponto de esquecer onde esteve há 20 anos. Você acha que um parlamentar como Magno Malta, vaidoso do jeito que é, esqueceria ter sido citado pelo Lula em 2003 justamente na sanção de uma lei como essa? Jamais. Ele deve assistir esse vídeo, e inclusive deve ser um dos poucos vídeos que ele assiste e recupera uma ereção em alguns momentos. É um vídeo para ele de verdade, muito mais sensual do que abrir o Xvideos. O Barato reage, né? Reage. Achei que estava morto. É só ouvir o Lula falar dele que o lance reage, cara. Deixa ser frappé. Tá aqui a fala do Magno Malta de hoje, e depois a gente vai ver o Magno Malta presente no momento em que o Lula sanciona essa lei em 2003. Eu sei que 20 anos, se você começa a exagerar do Rivotril com conhaque, pode ser um tempo muito longo para lembrar daquilo que você passou. Mas eu duvido. O Magno Malta devia levar esse vídeo no celular, mostrar para todo mundo no boteco, na academia, na igreja, tudo quanto é canto que ele ia, ele devia mostrar, olha aqui, ó, Lula me citou lá, ó. Pô, o homem, né? O homem me citou. Aliás, o Lula te tratou muito melhor, historicamente, do que o Bolsonaro, que te escanteou no primeiro dia de governo. Você fez toda a campanha para ele, ajudou o Bebiano, e na hora de escalar os ministros, ele preferiu a tua assessora, que era a Damares. E você ficou lá empurrando pneu e dando soco em saco de boxe na sua academia cheia de areia que você tem lá no Espírito Santo. Entendeu? Então, Magno Malta, vamos dar uma maneirada aí no uísque pela manhã, porque tá começando a ficar complicado, meu nego. Vamos ver aqui o Magno Malta sendo pego na mentira com o nosso resgate do acervo. Ele aqui nessa carta, ele diz que ele assinou a liberdade das igrejas. E vocês já viram muitos vídeos por aí, ele dizendo que ele assinou a liberdade das igrejas. Mentira! Aliás, essa é uma prática do Lula, bater com a mão dos outros. Nesse momento, o senhor presidente da República sanciona a lei que inclui as entidades religiosas como pessoas jurídicas de direito privado no novo Código Civil. Eu quero Walter Pinheiro, eu quero Magno Malta, que foram duas pessoas que tiveram a responsabilidade de acertar os equívocos cometidos no Código Civil. E eu não sei se coincidência ou não, exatamente uma lei que torna livre a liberdade religiosa no país. E por que eu digo coincidência? Porque durante muitos e muitos anos... Nesse vídeo aí, vamos combinar que o Lula e o Magno Malte começaram a tomar uísque 11 da manhã, hein? Vamos combinar que o Lula tá amaciado, cara. O Lula tá amaciadinho nesse vídeo aqui. Me desculpem, mas boi preto conhece boi preto. Eu encontrava com pastores pelo Brasil afora que perguntavam para mim: ô Lula, é verdade que se você ganhar as eleições, você vai fechar as igrejas evangélicas? Vocês sabem disso. Tá ali o Lula... hoje, a moda é o terno azul CEPAC. Chamam de azul CEPAC, que é muito comum naquela conferência de fascistas, né? O azul CEPAC. Na época, pelo que nós estamos vendo aqui, tanto o Magno quanto o Lula, entre outros parlamentares que eu não reconheço aqui, estão com esse terno marrom, cor de burro, quando foge. Esse marronzinho aí parece que popular na época.
Vou até ver o Lula aqui. Lula lá amaciadinho, né? Deve ter comemorado a aprovação antes, com o Magno Malta, tomado um Nato Nobilis ali na sala anexa antes de fazer a fala. E Vamos ver aquele citando novamente aqui. Responsabilidade. No novo Código Civil. Meu caro Walter Pinheiro, meu caro Magno Malta, que foram duas pessoas que tiveram a responsabilidade de acertar os equívocos cometidos no Código Civil. E eu não sei se coincidência ou não, exatamente uma lei que torna livre a liberdade religiosa no país. E por que eu digo coincidência? Porque durante muitos e muitos anos eu encontrava com pastores pelo Brasil afora que perguntavam para mim: ô Lula, é verdade que se você ganhar as eleições, você vai fechar as igrejas evangélicas? Vocês sabem disso. Infelizmente, não é verdade. Não é verdade, mas até hoje metem essa, né? Ah, vai fechar as igrejas, olha o Lula. Lula vai fechar as igrejas. Não, não é verdade, cara. Não é verdade. Não só não é verdade, como o Lula liberou muita grana para Record, era muito brother do Edir Macedo, não fechou igreja nenhuma, pelo contrário, muitas igrejas, grande parte das igrejas evangélicas foram abertas nos últimos 25 anos, praticamente um período que abrange aí o fim do segundo mandato do FHC, o primeiro do Lula. A realidade é essa. Pode pegar qualquer estatística, qualquer número a respeito do tema, você vai ver que houve um boom do meio dos anos 90 para cá de igrejas evangélicas. E tá aí, o Magno Malta sendo desmentido por uma história que ele mesmo foi um dos participantes, um dos coadjuvantes. Impressionante. E isso vai se agudizar, entendeu, cara? Isso vai piorar se a gente, em algum momento, não tratar disso no debate público. A gente vai continuar permitindo. É um país que já tem um nível baixo de leitura, tá ligado? A galera assiste TV, pacas. Você fica aí à mercê das igrejas exercendo uma certa função estatal no que diz respeito a como é que funcionam as nossas periferias. E aí você permite que figuras como o Magno Malta... Por que você acha que o Magno Malta tá na vida pública faz 40 anos, cara? 30, 40 anos. É um cara que não contribui com nada. É que fica se vendendo com essa mesma estratégia que a nova geração usa. Nicolas Ferreira, essa galera que fala de Jesus Cristo, fala do... Entendeu? Então, vai chegar um momento que a gente... Não. Isso aí não pode mais. Você não pode ficar falando de nenhuma religião. Você não pode utilizar o nome de Jesus Cristo para fazer política. É simples assim, o Estado é laico. Senão, esquece que o Estado é laico e vamos determinar que o Estado é cristão. E pronto, vira uma teocracia de uma vez, é isso? Não me parece que é o caso, né? Porque, enfim, uma série de coisas a respeito do funcionamento de teocracias que são complicadíssimas, principalmente para mulheres, principalmente para minorias políticas, entende? Complicadíssimo. Agora, até quando a gente vai tolerar esse tipo de figura, velho? Porra, não tá. Magno Malta, mano. Marco Feliciano, porra.